Tirania de Aço capítulo 907 Guerras no Oriente. O imperador Asa olhou para um grupo de prisioneiros com um brilho lamentável em seus olhos. Ele mal podia acreditar que as coisas haviam chegado a isso, mas sem punir esses homens, ele nunca seria capaz de manter seus apoiadores japoneses. Meses se passaram desde que o imperador de Bengala começou sua campanha para unificar o subcontinente indiano sob sua bandeira e, durante esse tempo, suas tropas, com medo da morte, se comportaram muito bem. No entanto, como a guerra continuou, e esses homens foram forçados a marchar quilômetros sem fim em busca de um objetivo em que eles mesmos não acreditavam plenamente, era inevitável que alguns homens quebrassem as regras da guerra que lhes foram impostas por uma imperatriz estrangeira. Uma que seu próprio monarca desesperadamente procurou ganhar o favor. Quase 250 soldados do exército de Bengala foram amarrados e amordaçados enquanto se ajoelhavam no chão em frente a uma aldeia saqueada. Esses homens haviam cometido estupro em massa e assassinato do território em que agora se ajoelhavam, matando todos os homens e meninos, enquanto se forçavam a todas as mulheres e meninas, independentemente de sua idade. No passado, essas ações seriam negligenciadas como uma consequência natural da guerra. No entanto, a imperatriz Itami já havia punido o exército de Bengala retirando apoio em um certo aspecto crítico. Como um ato de represália por seu comportamento abominável anterior, Itami interrompeu a venda de metralhadoras Gatling para seus proxies de Bengala. Na realidade, isso foi feito como uma medida para evitar invocar a ira do rei Shi, que alegava ter patenteado o dispositivo anos antes de sua própria invenção. No entanto, Itami não explicou isso ao imperador Asa e, em vez disso, disse que suas ações eram punição por seus crimes anteriores. Tal coisa levou Asa a agir imediatamente ao perceber que seus soldados não estavam seguindo as regras de guerra que os japoneses insistiram que seguissem. Com medo de que a imperatriz Itami pudesse cortar o apoio militar em outros aspectos. Como resultado, Asa não parecia nem um pouco feroz enquanto suspirava pesadamente antes de condenar 250 de seus próprios soldados à morte. Na verdade, pode-se dizer que ele estava sobrecarregado de fadiga. Todos vocês foram informados há algum tempo sobre as regras e regulamentos que deveriam cumprir durante este conflito. No entanto, aqui estamos. Uma vila devastada, arruinada por sua própria luxúria e ganância. Tais crimes não podem ser tolerados, e assim só posso sentenciá-los com a mais severa das punições, a morte. Soldados de Bengala, que isto sirva de lição para todos vocês sobre as consequências de suas ações. Façam. Depois de dizer isso, o homem olhou para o outro lado. Ironicamente, ele não foi capaz de enfrentar as consequências de suas próprias ações. Apesar da hesitação por parte de seu imperador, os soldados mais leais do exército de Bengala colocaram uma munição em seus rifles de ação de alavanca antes de puxar o gatilho. Um estalo alto de tiros encheu o ar quando os 250 criminosos de guerra foram enviados para a vida após a morte. Embora Asa quisesse que isso fosse um exemplo para seu exército, ele seria negligente ao descobrir que isso teria o efeito oposto. Ao ver seus próprios irmãos de armas mortos a tiros por cometerem atos em que todos haviam se engajado anteriormente, os soldados de Bengala logo se sentiriam amargurados com seu imperador e seus mestres japoneses. Apesar desses pensamentos traiçoeiros, a guerra continuou, e logo a dinastia Kakatiya cairia na maré de Bengala, permitindo que Asa avance sobre o mais poderoso dos estados indianos fora do Império Anandpur, a dinastia Pandya. Enquanto o exército de Bengala travava guerra na Índia, Itami despachou suas próprias forças para as ilhas que antes eram conhecidas como Filipinas durante sua vida passada. Ao contrário da vida passada de Itami, a religião do Islã nunca se espalhou para a Ásia e, como resultado, as Filipinas foram divididas entre estados hindus no sul e estados chineses no norte. Sob o comando do recém-nomeado general Saito Korenari, a ilha imperial japonesa desembarcou no arquipélago com pouca resistência. Na verdade, toda invasão era algo que os pequenos reinos locais desconheciam inteiramente até que fosse tarde demais. Durante meses,
O Japão vinha flexionando seu aumento no poder naval protegendo os navios de carga que atravessavam as Filipinas. Como resultado, os reinos locais não suspeitavam de uma invasão em grande escala de suas terras natais como uma possibilidade. Mesmo quando uma grande quantidade de navios japoneses se reuniram em suas costas, o Império Japonês estava enfrentando uma crise ao entender mais sobre as capacidades de seu rival, que estava localizado no mundo ocidental. A imperatriz Itamiryu sabia que se seus exércitos tivessem uma chance contra os do Reich, então ela precisava mecanizar, e rapidamente. No entanto, para fazer isso, ela precisava de petróleo, e isso era algo que faltava na terra que seu império atualmente ocupava. Felizmente para ela, a ilha de Mindanao abrigava o Liguazan Marche, que abrigava uma reserva bastante grande de petróleo e gás natural. Era a segunda maior ilha de todo o arquipélago. Mindanao era o lar de vários reinos mesquinhos que, no passado, Itami havia tentado subornar para aceitar a anexação. No entanto, após a notícia dos crimes de guerra de seus soldados em outras regiões ocupadas, essa opção não estava mais disponível e, portanto, os japoneses recorreram a uma invasão em grande escala. Sob a cobertura da noite, o exército imperial japonês embarcou dos navios que os transportavam e desembarcou nas costas de Mindanao. Ninguém sabia que uma brigada inteira de soldados japoneses havia desembarcado nas margens da ilha. Depois de garantir a cabeça de ponte, o exército japonês transportou sua cavalaria e caravanas logísticas. Assim como o exército Ming, Itomi equipou suas forças com veículos semelhantes a Tachanka, na esperança de fornecer poder de fogo móvel para sua infantaria, que estava completamente carente de veículos blindados. Dentro de uma hora, 5.000 soldados japoneses desembarcaram nas margens de Mindanao, onde rapidamente conquistaram a vila mais próxima de seu local de desembarque. Para as famílias que descansaram em suas casas nesta noite silenciosa, foi uma surpresa repentina quando os soldados japoneses arrombaram suas portas e atiraram piedosamente contra aqueles que resistiram à sua ocupação repentina. Demorou menos de 30 minutos para os soldados tomarem o controle da aldeia. Depois que a área estava segura, o general Saito pisou na cidade capturada e plantou a bandeira japonesa em seu solo. O homem falou em sua língua nativa enquanto chamava os moradores locais com um grito intimidador. A partir deste momento, o Rajanato de Maguindanao é anexado ao Império Japonês. Todos saudem sua nova imperatriz. Todos saudem o sol nascente. Naturalmente, os habitantes nativos da ilha não entenderam uma palavra do que ele disse, mas no momento em que o general puxou sua arma e disparou para o ar, o povo da aldeia se ajoelhou no chão temendo por suas vidas. Infelizmente para a população local, eles não tiveram voz na questão de sua anexação. Embora as notícias se espalhassem rapidamente por toda a ilha sobre a ocupação japonesa, simplesmente não havia nada que os primitivos estados filipinos pudessem fazer para impedir a tomada japonesa de sua terra natal. Qualquer resistência contra o avançado exército japonês foi recebida com rápida retaliação. Diante do poder de fogo esmagador, levaria apenas algumas semanas para que o exército japonês ocupasse todo o Rajanato de Maguindanao. Assim, enquanto Berengário estava navegando para Singapura para uma visita diplomática ao Império Majapaiti, Itomi deu o primeiro passo para tomar as Filipinas para si. Uma ação que acabaria por ganhar a ira da dinastia Ming. Tirania de Aço capítulo 908 reunindo-se com a princesa Majapaiti a viagem para a base naval alemã em Singapura foi longa. Como o navio era apenas uma corveta, seu alcance era muito inferior a alguns dos outros navios de guerra maiores que serviram na Kriegsmarine. Como resultado, o navio foi forçado a parar no Império de Anangpur para reabastecer, antes de finalmente seguir para o Estreito de Malaca. Ao chegar ao seu destino, Berengar se despediu brevemente de sua esposa Honoria antes de partir do navio e entrar na base militar de Singapura. No momento em que pisou no cais, descobriu que o almirante encarregado de supervisionar as operações diárias da base naval estava lá para recebê-lo. Um largo sorriso formou-se no rosto de Berengário enquanto se aproximava do homem que o saudara. Almirante Nolte Schreiber, é um prazer vê-lo novamente.
Espero que tenha passado bem nos últimos anos. O almirante tinha uma pele bronzeada e estava vestido com um uniforme de algodão azul marinho de manga curta, projetado para uso nos trópicos. Ele usava um par de óculos escuros e tinha um boné de oficial na cabeça. Estava claro que o ambiente havia afetado sua aparência, pois lhe faltava a pele de porcelana fina que era comum entre aqueles que moravam nos Alpes. Apesar disso, o homem sorriu e acenou com a cabeça antes de responder à pergunta de seu Kaiser. Claro, meu Kaiser. Devo dizer que gosto muito do ambiente aqui. No entanto, duvido que você tenha vindo até aqui para falar comigo sobre assuntos tão simples. Então me diga, como posso ajudá-lo? Berengário contemplou o estreito de Malaca por vários momentos em silêncio. Ficou claro que sua atenção estava em outro lugar. Embora quais fossem seus pensamentos exatos, só ele realmente sabia. Depois de vários momentos de silêncio, ele deu uma ordem ao almirante, que ele não podia recusar. Você está correto em sua suposição. Eu vim até aqui para uma visita diplomática ao Império Majapaiti. Eu preciso de uma balsa e uma escolta. Prepare sua nave mais rápida e um esquadrão de seus melhores Kampfenmers. Eu quero partir dentro de uma hora. O almirante Schreiber ouvira rumores de que o Kaiser havia tomado a princesa Majapaiti como concubina, mas nunca ousou acreditar neles até agora. Ficou claro pela aparência de Berengário que ele estava um pouco ansioso com esse encontro, algo que o homem normalmente não expressaria se esta fosse uma mera visita diplomática a um reino primitivo. No entanto, Nolte não falou sobre esses assuntos, sabendo que não deveria se intrometer na vida privada do Kaiser, e em vez disso acenou com a cabeça antes de aceitar suas ordens. Como você comanda, meu Kaiser? Vou preparar sua equipe para partir dentro de uma hora, como você pediu. Depois de dizer isso, o almirante Schreiber enviou um mensageiro para colocar essas coisas em ordem, enquanto mostrava Berengar a base naval aérea que havia sido estabelecida em Singapura. Como a área mais próxima da zona de conflito, isso certamente ocorreria no futuro. A Kriegsmarine e a Luftwaffe investiram grandes quantidades de tempo, recursos e mão de obra na região. Bem mais de 1000 aeronaves estavam estacionadas na base aérea, juntamente com seus tripulantes, tornando a maior base aérea do mundo. Isso estava excluindo as aeronaves que estavam estacionadas a bordo do transportador. Quanto aos navios que estavam na área, a Sexta Frota chamou Singapura de sua casa, enquanto vários destroyers, corvetas, submarinos e embarcações de ataque rápido protegiam o Estreito de Malaca. Havia também unidades de operações especiais ligadas à base naval. Estes não eram, no entanto, os infames Jagged Comandos, mas eram conhecidos como Comando Special Craft Marine, ou KSM para abreviar. Eles também eram chamados de Kampfenmers. Esta unidade das Forças Especiais Navais foi modelada com base nos CEALs da Marinha do Zewa da vida passada de Berengar e atuava principalmente na Ásia, por isso um grande número deles estava concentrado na base naval de Singapura. Aqueles que se tornaram Kampfenmers foram recrutados nas fileiras da Infantaria Naval, também conhecida como Marines. Eles então passaram por um pipeline de 3 anos para se tornar operadores especiais de guerra. O treinamento intenso teve uma taxa de desgaste de 99%, o que significa que um em cada 100 homens conseguiria se tornar Kampfenmers. Como prometido, dentro de uma hora o navio estava preparado, juntamente com a escolta de Kampfenmers, que todos saudaram seu Kaiser enquanto olhavam para ele. Esses operadores especiais de guerra não estavam vestidos com os uniformes usuais que os soldados do Reich usavam. Em vez disso, eles estavam vestidos com o que poderia ser descrito como um traje de montanha Gurkha que foi tingido no padrão camuflado Blumenthal. Sobre isso, eles usavam porta-placas no estilo do clássico Defender 2, que eram na cor Feldgrau. O equipamento de suporte de carga que eles utilizaram foi modelado livremente após os Posnsmersh e combinava com o suporte da placa em cores. No topo de suas cabeças estavam Feldgrau M56/76 Stallions, que tinham uma rede de Feldgrau sobre eles. Suas botas eram de design moderno, assim como suas luvas,
que eram ambas na cor de grau. As armas que esses operadores especiais carregavam não eram os habituais STG-27, que viram serviço padrão entre os militares alemães. Em vez disso, eles eram uma cópia do infame STG-44 da Segunda Guerra Mundial da vida passada de Berengário. Este foi o novo equipamento emitido para as unidades de operações especiais dentro das Forças Armadas do Reich, como os JEGs, Jagdkommandos e os Kampfwehrers. Berengar contemplou o equipamento avançado e acenou com a cabeça em aprovação antes de dar a ordem de sair. O tempo não espera por ninguém. Vamos embora. Depois de dizer isso, os operadores embarcaram na embarcação de ataque rápido, que levaria Berengário pelo Estreito de Malaca, em direção ao coração do Império Majapahit, onde o rei e a princesa aguardavam sua visita. Algum tempo se passou enquanto Berengário aproveitava a viagem antes de chegar à cidade portuária de Majapahit, onde tomaram um comboio já preparado para a chegada do Kaiser. Depois de chegar ao cais, Berengar, juntamente com a sua escolta, entrou rapidamente nas viaturas que lhe foram disponibilizadas, onde se dirigiram lenta mas seguramente ao Palácio Majapahit. No momento em que Berengário saiu da carruagem e entrou no pátio, viu a princesa Angrani sair correndo a seu encontro. Ela tinha nos braços uma criança pequena que não tinha mais de 2 anos. Era evidente pelas feições desse menino que ele era meio europeu. Obviamente, este era o filho de Berengário, fazendo com que o homem sorrisse fervorosamente ao testemunhar a visão de seu filho. Berengar abraçou a princesa Majapahit enquanto eles se reuniam nos braços um do outro, antes de beijar seu filho na testa. Depois de fazer isso, ele foi rápido em perguntar sobre o nome do menino. Eu presumo que este seja meu filho. Como você o nomeou? Angrani contemplou por algum tempo o belo rosto de Berengário. A última vez que se encontraram, ele ainda usava um tapa-olho. No entanto, por alguma razão, ele agora tinha um par de íris incompatíveis. A própria visão do que fez seu coração palpitar. A mulher levou alguns segundos para se acalmar antes de anunciar o nome do filho ao pai do menino. O nome dele é Dharma, e sim, ele é seu filho. Isso é tudo que você tem a me dizer? Você não sabe o quanto eu senti sua falta. Berengar acenou com a cabeça em aprovação ao ouvir isso. No mínimo, era um nome que ele podia pronunciar, diferentemente de qualquer que diabos Tleshik-Tli havia chamado seu filho. Berengário sabia que a criança meio alemã e meio indonésia cresceria e se tornaria um homem bonito e, portanto, não sentia nada além de orgulho ao olhar para um filho tão jovem. Parte do motivo de ele ter vindo para o Império Majapahit era para ver o filho que ele nunca conheceu, e agora que ele viu o menino, ele estava satisfeito. Depois de se reunir com sua concubina e seu filho, Berengário se sentiu à vontade, o que o levou a se encarregar da situação enquanto conduzia a mãe e o filho para sua casa. Sim, eu também senti sua falta. No entanto, não vim de tão longe só para ver meu filho. Há assuntos importantes para discutir, então vamos nos encontrar com seu pai. Tenho muitas palavras que desejo fale com ele. Angrani não recusou, embora estivesse um pouco ofendida com a pouca ênfase que Berengar parecia dar ao reencontro. Ela rapidamente seguiu seu homem até o palácio onde seu pai estava descansando. A princesa Majapahit não tinha ideia do que Berengário queria dizer, mas podia dar um palpite. Provavelmente girava em torno da ameaça do Império Japonês e, por isso, ela estava preocupada com o que seu pai poderia dizer. Tirania de Aço Capítulo 909 Encontro com o rei Majapahit. Berengário estava dentro do grande salão do Palácio Majapahit, onde um homem de meia idade estava sentado em seu trono dourado. O homem olhou para o Kaiser alemão, de quem tanto ouvira falar dos lábios de sua filha errante. Ao ver o homem em toda a sua glória, Suratiman teve que admitir, ficou um pouco desapontado. Berengário apareceu em seus trajes imperiais, com todos os sinos e assobios em plena exibição. As primeiras impressões foram importantes, especialmente para o pai de uma garota com quem você estava transando. Podia usar o uniforme militar com as mangas arregaçadas e o colarinho desabotoado, mas escolher exibir o prestígio que lhe era concedido como Kaiser do Reich.
O rei Majapahit observou cuidadosamente a aparência de Berengário antes de falar sobre o assunto em sânscrito. Ele o fez porque acreditava que Berengário não seria capaz de entender suas palavras. Então este é o poderoso Kaiser, cujos exércitos são tão vastos que podem cobrir toda a terra sob o sol? Devo dizer que, quando ouvi falar de tal homem, pensei que ele seria mais temível. Berengário permaneceu em silêncio absoluto ao ouvir estas palavras. Ele estava na casa dos 30 agora, mas ainda parecia jovem para sua idade. Talvez fosse uma boa genética, ou talvez tivesse a ver com sua dieta. De qualquer forma, o homem não parecia mais velho do que seus 20 e tantos anos. Foi por causa dessa aparência jovem e principesca que Berengário não deu a impressão de homem mais poderoso do mundo àqueles que o olharam pela primeira vez. Angraini fez becinho quando ouviu as palavras de seu pai e rapidamente repreendeu o homem por seus comentários rudes. Como alguém que havia testemunhado o poder do rei em primeira mão, ela não conseguia imaginar que alguém fosse estúpido o suficiente para fazer um comentário tão grosseiro sobre a aparência do Kaiser. Muito menos seu próprio pai. Pai, você faria bem em se lembrar da frota alemã que fica do outro lado do Estreito de Malaca. Mesmo sendo o rei dessas terras, não é apropriado ser tão rude com o Kaiser. Eu sugiro que você preste atenção em suas palavras ao falar para ele em uma linguagem que ele possa entender. Na verdade, Berengário não ficou nem um pouco ofendido com a declaração do homem. Sua aparência jovem era realmente algo de que ele se orgulhava. Assim, ele levantou a mão para silenciar sua concubina antes de falar na língua sânscrita, um ato que surpreendeu a ambos. Não há necessidade de o homem se importar com suas maneiras. Ele está certo. Minha aparência está longe do que a maioria das pessoas pensaria de mim quando consideram o poder que tenho. Admito plenamente que estou longe de ser o homem mais intimidador. Embora eu possa não ser uma pessoa assustadora de se olhar, asseguro-lhe que com um golpe de caneta eu poderia condenar qualquer reino neste planeta ao esquecimento. Suratman surpreendeu quando ouviu Berengário falar em sânscrito com tanta fluência. Ele se sentiu profundamente envergonhado pelas palavras que havia falado antes, pois não sabia que o Kaiser poderia compreendê-las corretamente. Após vários momentos de silêncio, o rei Majapahit levantou a voz com um olhar severo em seus olhos. Por que você está aqui? Berengário sorriu ao ouvir isso antes de levantar 2 dedos enquanto expressava seu raciocínio para visitar o Império do Sudeste Asiático com uma expressão despreocupada no rosto. Vim aqui por 2 motivos. Meu primeiro motivo para visitar este seu reino foi para poder ver meu filho com meus próprios olhos, que, até hoje, eu ainda não conhecia. Devo dizer, embora não estou com o menino há muito tempo, já o aprovo. Quanto ao outro motivo da minha visita, para simplificar, rei Suratman, vim para discutir a ameaça que o Império Japonês representa para suas fronteiras. Você está ciente de que, neste momento, o exército imperial japonês está travando uma guerra na ilha de Mindanao. Em breve, toda a região estará envolvida em conflitos e você perderá um valioso parceiro comercial. Se os nobres sob sua bandeira ainda não estão convencidos da ameaça que o Império Japonês representa à sua soberania, então sugiro que olhem para o leste e observem cuidadosamente esse conflito. Seu reino não tem chance de defender suas ilhas contra os militares japoneses, a menos que você possa assumir o controle absoluto sobre os nobres sob sua bandeira e os vassalos que juram fidelidade a você. Então eu vim com 3 propostas que eu acho que você vai achar interessante. O rei Majapahit olhou para o Kaiser com um olhar de fragmento em seus olhos. Ele não sabia que a ilha de Mindanao havia sido invadida pelos japoneses, mas se isso fosse verdade, era a desculpa que ele precisava para reunir seus vassalos sob sua bandeira, e assumir o controle direto sobre o seu império. Assim, ele lentamente acenou com a cabeça enquanto falava as palavras. Prossiga. Berengário sorriu ao ouvir esta simples frase antes de falar de suas propostas, que ele sabia que Suratman não tinha como rejeitar. Primeiro, a princesa Ingrani e nosso filho Dharma retornarão comigo ao Rishi como embaixador permanente do meu império. Isso não é negociável.
Pretendo criar meu filho em um ambiente que lhe permita prosperar no futuro, e por maior que seja o vosso reino, está muito longe da pátria. Segundo, exijo que você reconheça a minha reivindicação sobre o continente australiano. Enquanto falamos, meus agentes estão navegando para a região para que possam fincar nossa bandeira em seu solo. Seria benéfico não apenas para o meu império, mas também para o seu apoiar essa afirmação. Por último, sugiro que permita uma maior cooperação entre as nossas forças armadas. Continuarei a fornecer armas e treinamento ao seu exército, para que, quando os japoneses estiverem de olho em Bornéu, suas forças possam estar adequadamente preparadas para repeli-los. Suratman olhou para o imperador alemão com foco intenso. Pelo tom de voz de Berengário, o homem estava essencialmente dando uma ordem ao rei Majapahit em vez de fazer um pedido amigável. No entanto, depois de ver os enormes navios de guerra de aço que existiam do outro lado do Estreito de Malaca, ele pôde dizer com sucesso que, se havia um homem que podia entrar em sua casa e lhe dar ordens, era o Kaiser. Após vários momentos de silêncio, Suratman assentiu com a cabeça. Agora que ele estava ciente da invasão japonesa das Filipinas, ele poderia usá-la a seu favor. Com mais apoio alemão, ele seria capaz de centralizar com sucesso sua autoridade, algo que o rei Majapahit desejava muito. Muito bem. Vou concordar com essas suas exigências. No entanto, devo dizer que estou muito descontente com seu tom. Ainda assim, admito que preciso do seu apoio se tiver esperança de conter os japoneses quando eles finalmente decidirem invadir minhas terras. Se você não se importa que eu pergunte, como você sabe que eles atacarão Bornéu primeiro? Berengário tinha um sorriso presunçoso no rosto ao responder a essa pergunta de maneira bastante enigmática. Vamos apenas dizer que há um recurso naquela ilha que é crítico para o desenvolvimento das forças armadas da Imperatriz Itami. Um que ela não poderá colocar em suas mãos em nenhum outro lugar. Portanto, estou bastante certo de que quando ela finalmente decidir atacar seu reino, ela fará isso desembarcando suas tropas em Bornéu primeiro. Embora Suratman não soubesse como Berengário sabia dessa informação, ele não a rejeitou imediatamente como se fosse falsa. Em vez disso, ele considerou seriamente por algum tempo antes de acenar com a cabeça em concordância. Muito bem, considere-me convencido. Estou ansioso para trabalhar com você e seu império no futuro. Por favor, fica. Preparei um banquete para sua chegada. Você deve aproveitar seu tempo aqui em minhas terras com o melhor de sua capacidade. Berengário simplesmente sorriu e acenou com a cabeça enquanto falava as palavras que imediatamente lhe vieram à mente. Agradeço sua hospitalidade. Dito isto, Berengário aproveitaria o resto da noite, bebendo e festejando à vontade. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.